E aí, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo de VBA vezes Axis. Nesta aula, vamos aprender a filtrar dados de uma tabela do banco de dados Axis e a carregar os dados em uma listbox de um formulário Excel VBA. No entanto, para acompanhar esta aula, é requisito obrigatório ter acompanhado as videoaulas anteriores, ou pelo menos a videoaula 1, onde fizemos o procedimento de conexão com o banco de dados. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a playlist completa de vídeos. Siga o link, inicie a partir da videoaula 1, que você vai aprender a fazer a conexão do VBA com o banco de dados Axis. Ok, recados dados, então vamos trabalhar. Lembra que na última aula aprendemos a criar as listas normal em Combo Box e também uma lista dependente. Então, com base nestas duas Combo Box, clientes e produtos, nós vamos fazer o nosso procedimento de filtro da tabela 1 do banco de dados Axis, que é o nome da nossa tabela, tabela 1. Beleza, então vamos trabalhar. Guia desenvolvedor, Visual Basic. Estávamos trabalhando com o User Form 2. Duplo clique no formulário. Vamos descer no final dos códigos e criar uma subfiltro. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. Vamos começar pelo sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Você pode copiar de outro procedimento, eu prefiro digitar na aula. Exit sub, caso tudo correu bem, caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG Box para o usuário. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB Critical. É o tipo da mensagem, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, erro. E dentro do nosso sisteminha de tratamento de erro, vai os códigos do filtro. Começamos por uma variável para manipular as linhas da listbox. Linha listbox, as double. E linha listbox, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser igual a 1, porque na linha 0 eu quero colocar o cabeçalho da minha listbox. Então, por isso, estou iniciando na linha 1. No entanto, antes de inserir dados, nós precisamos limpar a nossa listbox1.clear. Então, eu não mudei o nome da minha listbox. Ficou o nome padrão listbox1. E aí chamar o nosso procedimento call cabecalho. Botão direito, definição. Então, se você não fez o cabeçalho, para o vídeo e faz um cabeçalho aí para a sua listbox. Nós já fizemos este procedimento em outra aula, então estou reaproveitando este código. É bem simples. Show! Voltando para o procedimento de filtro, então depois do cabeçalho, nós precisamos verificar se o usuário selecionou alguma opção na nossa CB cliente ou na CB produto. Caso ele não selecionou, nós vamos chamar outro procedimento, que é o nosso carregar dados, que fizemos também nas videoaulas anteriores. Então, essa é a minha macro carregar dados. Vamos voltar para a macro de filtro. Então, nesse ponto, vamos ter um if. If se CB cliente, que é a minha combo box da lista de cliente, ponto value for igual a empty, que é vazio, and e a CB produto, que é a minha outra combo box, ponto value, também for igual a empty, then, aí eu chamo a minha macro que vai carregar todos os dados da tabela do Axis para a listbox. Então, call carregar dados. Nós temos um procedimento que carrega até 10 colunas, e outro procedimento para carregar mais de 10 colunas. E exit sub neste ponto. Não tem por que prosseguir. O usuário não escolheu nenhuma opção de filtro, então simplesmente carregamos todos os dados
para a list box. Então, este filtro, pessoal, ele vai ser para até 10 colunas. Na próxima aula, vamos fazer um filtro ou adequar esse filtro para trabalhar com mais de 10 colunas. Show! Passamos por essa condição if, significa que temos algum critério de filtro. Aí já podemos criar o nosso record set. Lembra do nosso record set. Variável rs, Ctrl C, de volta no nosso procedimento de filtro, set rs igual a new ADODB. Se você já fez as videoaulas anteriores, pode simplesmente copiar esta linha. Ponto record set. E aí precisamos conectar e desconectar do nosso banco de dados. Lembra que no módulo 1 nós temos o nosso conectar BD e desconectar BD, feito lá na primeira videoaula. Então vamos de volta no filtro. Esses detalhes é bom a gente deixar bem claro. Módulo 1 ponto conectar BD. E no final do código, módulo 1 ponto desconectar o banco de dados. Show! E entre a conexão e o fechamento do banco, vai ir o nosso procedimento de filtro. Então, primeira possibilidade de filtro. Nós temos os dois critérios, que é o cliente e o produto. Então, copiem essa parte do if, Ctrl C, Ctrl V, end if. Então, a minha CB cliente, menor, maior, que quer dizer que é diferente de vazio. E o produto também é diferente de vazio. Ou seja, tenho dois critérios de filtro. Então, no nosso rs, que é o record set, rs.open, abro e fecho aspas duplas, e dentro das aspas duplas vocês vão colocar o seguinte, select, asterisco, então selecionem toda a minha tabela, from, tabela 1, que é o nome da tabela do banco de dados Axis. Lá na primeira videoaula nós criamos a tabela, tabela 1. Show! Então, selecionem tabela 1, where, que quer dizer onde, where. Então, o filtro vai ser por cliente e produto. Então, o cabeçalho da minha coluna cliente é cliente. Precisa ser exatamente igual. Então, selecione na coluna cliente da minha tabela 1, se for igual, e aí vocês vão abrir e fechar aspas simples, e dentro da aspas simples, abrir e fechar aspas duplas. E dentro desta aspas duplas, vocês vão colocar um E comercial, tecla Shift número 7. Está ali o E comercial. Então, muita atenção, pessoal, a estes detalhes das aspas simples e aspas duplas. E comercial e a nossa combo box CB cliente. Vamos dar uma olhadinha no nome das combo box para não restar dúvida. Então, na última aula, nós colocamos nome CB cliente para a lista de cliente e CB produto para a lista de produtos. Então, vamos prosseguindo. Deixa eu fechar aqui um pouco. Mais para cá. CB cliente. E depois de CB cliente, mais um E comercial. CB cliente.text, vamos colocar. Show! Então, desta forma, estamos filtrando por cliente. Mas eu ainda tenho o filtro por produto. Então, antes da última aspas duplas, vocês vão colocar and, que é e aí a coluna do segundo critério, que é produto, igual. Então, essa é a minha coluna de critério número 2, produto. Exatamente igual ao cabeçalho. Cabeçalho da coluna da tabela lá do banco de dados Axis. Abram e fecham aspas simples e dentro da aspas simples, abram e fecham aspas duplas.
E dentro das aspas duplas, tecla Shift número 7, mais um E comercial e o nosso campo de critério, que é ACB produto, ponto text e mais um E comercial. Então, desta forma. Show! Esta última aspas duplas pode ficar após as aspas simples e aí vírgula. E nós temos a nossa conexão com o banco de dados, que é uma variável global que a gente fez lá na primeira aula também. Ctrl C. Voltando para o nosso procedimento de filtro. Deixa eu ir para cá, depois da vírgula, conexão, vírgula, add OpenKey7, vírgula, e o parâmetro add look read only, somente leitura. Show! Então, desta forma, temos um filtro se tiver os dois critérios, cliente e produto. Mas eu posso ter um filtro somente por cliente ou somente por produto. Então, nós temos mais duas combinações. Então, copiem esse if, Ctrl C, Ctrl V. Aí, ACB produto é igual a vazio. Então, nós vamos agora apagar essa parte aqui, ó. Até bem com calma. Vai ficar assim, ó. Então, vai ficar aspas simples entre duas aspas duplas. Então, esse é o filtro somente por cliente. Então, dá uma olhada aí bem com calma como que ficou o código. Ctrl V novamente na nossa condição if. Próxima combinação é eu tenho somente o produto. Então, eu não tenho cliente, tenho somente o produto como condição de filtro. Aí vocês vão apagar essa parte aqui, ó. Opa, deixa eu voltar, bem com calma. Apaga desde o end até a coluna cliente, antes do where. Apaguei, então ficou dessa forma. Coluna produto, sendo critério, e o campo produto. Então, eu tenho três combinações para o meu filtro. Por cliente e produto, somente por cliente ou somente por produto. Show! Então, esse é o código que vai buscar os dados da tabela 1 do banco de dados Axis. Próximo passo é verificar se foi encontrado o dado. Então, o nosso record set, nós vamos fazer assim, if se record set ponto record count for igual a 0, significa que não tem nenhuma linha de registro de acordo com os critérios de filtro que nós passamos. E if. Se o record count é igual a 0, nós vamos exibir uma mensagem para o usuário, alertando que não tem dados de acordo com o filtro que ele solicitou. MSGbox, abro aspas duplas, nenhum registro encontrado. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB information, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, filtro, fecho aspas duplas. E aí, nós podemos fechar o nosso record set. Precisa um exit sub aqui também, não tem por que prosseguir, porque não tem dados aí que atendem ao critério de filtro. E o nosso record set precisa ser fechado, juntamente com a conexão com o banco de dados. If, vocês podem copiar essa parte também de outro procedimento, a gente já fez. Então, if not rs is nothing, then and if. E dentro nós fechamos o nosso rs.close e set rs igual a nothing. E aí dá para copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V, antes do exit sub. Então, se eu não tenho registros que atendem ao critério de filtro, saio do meu código dentro desse if, aviso o usuário, fecho o record set
e fecho a conexão com o banco de dados. Mas se passou por este laço, significa que temos dados dentro dos critérios de filtro informado. Aí nós podemos carregar os dados filtrados para a listbox, fazendo um loop pelo record set. Ctrl C no RS, while not rs.euf, ou seja, é um loop que vai percorrer toda a tabela virtual dos dados que foram carregados. E no final, o end. E dentro deste laço, vamos ter um with listbox1 e end with. Então, esse filtro, pessoal, vai ser limitado a 10 colunas. Show! E dentro do with, .add_item, .list, abre e fecha parênteses. Aí nós vamos pegar a nossa variável linha listbox, Ctrl C, linha listbox, vírgula na coluna 0, vai ser igual ao nosso rs, abro parênteses, também na coluna 0. Desta forma, nós estamos pegando a primeira informação. Ctrl C, Ctrl V, coluna 1 da listbox, coluna 1 do record set. Ctrl V, coluna 2 da listbox, coluna 2 do record set. Ctrl V, coluna 3 e 3. Como é 6 colunas, nosso exemplo, então vamos até a coluna 5. Ctrl V, 5 e 5. Beleza. E a cada ciclo, a nossa linha listbox vai ser igual a ela mesma, mais 1. Então, vai aumentando de linha em linha. E depois do end with, o record set também vai mudar de linha. Então, move next. Então, mudamos para a próxima linha do nosso laço de repetição. E depois do end, podemos finalizar, fechar o nosso record set. Copiem este if, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu puxar para cá e este um pouco mais para cá. Beleza. Então, pessoal, aqui para diminuir o recuo, eu selecionei e pressionei a tecla Shift e Tab. Aí, ele volta todo o texto que está selecionado. Salvar a alteração e já podemos chamar o nosso procedimento de filtro. Então, de volta no userform 2, vamos mudar esse botão de comando agora para cb filtrar. Deixa eu tirar o código primeiro que tem dentro dele, para não ficar um código perdido. Botão direito, propriedade, cb filtrar. O caption também dá para mudar, para filtrar. Show, duplo clique no botão de comando. E aí nós vamos chamar o nosso call filtro, que é o nome da nossa macro, que a gente fez aqui. Ó. Deixa eu ver este nome, ó. Call filtro. Chamei o filtro. Então vamos testar, galera. Executando. Então, se não tiver nenhum critério de filtro, carrega os dados normal. Quero ver os dados do Luan Oliveira. Filtrar. Olha que show. Ficou somente os dados aí do Luan Oliveira. Quero ver o produto 4. Filtrar certinho. Então, filtrei somente por produto ou somente por cliente. Esse do produto, pessoal, também vamos precisar retirar do style. Então, direito, propriedade, tirar do list. Senão o usuário não consegue apagar o texto. Deixamos no combo. E a outra combinação de filtro que a gente fez é considerando os dois critérios. Então, clientes e produto. Filtrar. Show de bola, galera. Funcionando
tranquilo aí o nosso procedimento de filtro. Outro detalhe que eu quero explicar para vocês nesta videoaula. Mas eu tenho mais que 10 colunas e quero carregar colunas específicas. Aí vocês vão fazer a seguinte alteração no código. Agora, para ir no filtro, a gente pode fazer assim também. Selecionei, clico com o botão direito definição. Se vocês desejam selecionar colunas específicas, vocês vão retirar esse asterisco e especificar as colunas que vocês desejam carregar. Quero carregar a coluna código, data, cliente e valor. Então, código, data, cliente e valor, vou deixar a QTD fora. Então, vamos fazer assim, código, vírgula, aí eu quero a data, coluna lá da minha tabela do Access, vírgula, aí a coluna produto, vírgula, vou deixar o QTD fora e pegar a coluna valor. Então, eu quero que filtre, mas carregue somente estas 4 colunas. Aí vocês precisam ajustar nessa parte do código. Comenta essa linha, porque nós não vamos ter um record set com 6 colunas. Teremos apenas 5. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. Opa, eu tenho mais dado aqui? Código, data, cliente, produto e valor. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que eu deixei fora? Acho que foi o cliente. Deixa eu ver. O cliente eu deixei fora. Cliente, vírgula, cliente, produto. Então, código, data, cliente, produto e valor. Não quero carregar a quantidade. Somente nesta condição, apenas para que vocês entendam. Se vocês querem carregar colunas específicas da tabela. Então, se ambos forem diferentes de vazio, faz esse filtro. Voltando para o userform, vamos testar. Então, preciso de 2 critérios, filtrar. E olha que show, pessoal, carregou certo. Só o cabeçalho ficou no lugar da quantidade, porque eu não ajustei o cabeçalho. É apenas para explicar para vocês. Mas foi carregado a coluna código, data, cliente, produto e valor. Apenas o cabeçalho está errado, porque não ajustamos. Mas é apenas para vocês entenderem como carregar colunas específicas no filtro. Por enquanto, vamos deixar carregando todas as colunas, colocando o asterisco, que é para selecionar todas as colunas da nossa tabela e filtrar de acordo com os critérios de filtro que nós passar. Vamos testar a partir deste form. Deixa eu pegar teste, filtrar, show de bola, filtrando certinho, teste. Estão funcionando as combo box dependentes e o nosso filtro. Opa, não carregou o valor. Nós não ativamos a linha de código que carrega a última coluna, que a gente desativou para o teste. Então, salvar. Vamos novamente. Por isso é bom a gente fazer os testes. Produto 1. Filtrar. Eu posso filtrar somente por produto, somente por cliente ou por ambos os critérios. Mais para frente, pessoal, em outra aula, nós vamos colocar um código dentro do evento double clique da Listbox para dar um duplo clique e transferir a linha de registro para o nosso formulário de manipulação, para que possamos fazer a edição ou a exclusão do registro. Então, vai ficar aí show de bola o nosso formulário de salvar dados para o banco de dados Access. Pessoal, vamos finalizando essa videoaula por aqui. Gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até a próxima aula.